Olá, eu sou Delze Laureano e você está na TV Comunitária de Belo Horizonte. Nós estamos começando mais um programa Palavra Ética. No programa de hoje, nós estamos recebendo e estamos muito felizes com essa participação hoje do Dr. Renato Luiz Dresch. O Dr. Renato é juiz de direito e atualmente ele é o coordenador do Comitê Estadual da CNJ para assunto de saúde. Como que é isso, doutor Renato? Bem-vindo. Explica isso aí para nós, essa função sua. Prazer é meu. É que o CNJ ficou preocupado, em 2009, com a questão da judicialização da saúde. Por conta disso, o presidente do CNJ, que também é presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes, ele marcou 6 audiências públicas em Brasília para tratar da questão da judicialização. Tão preocupante que é o tema. E após isso foi editada uma recomendação 31, recomendando algumas práticas para os órgãos do Poder Judiciário para dar um tratamento mais solidário à questão da saúde pública e a coisa ser tratada com uma técnica um pouquinho mais refinada, para que não tivéssemos decisões totalmente desencontradas. E a partir disso também o Supremo, o CNJ também, criou o Foro Nacional Judiciário. E em novembro do ano passado criou os comitês estaduais. Então, sim, esse comitê que você exatamente. integra. Cada estado tem um comitê de saúde, realmente para servir, para intermediar as políticas públicas, para servir de órgão de interlocução com os gestores e também com as pessoas envolvidas no meio jurídico, não é? Porque nós tínhamos uma falta de comunicação, aquele medo dos operadores do direito de se comunicarem com os técnicos e criava absolutos desencontros. O mito de que o juiz vai perder a imparcialidade, aproximando e tudo, pelo contrário. Doutor Renato, aqui esse programa nosso Palavra Ética, nós convidamos pessoas que contribuem efetivamente para essa caminhada nossa aí nos direitos humanos e sempre a gente pergunta, afinal, quem é você, né? Fala um pouco para nós já começamos a adentrar no tema aí do SUS, que é tão relevante. Eu penso que a maioria das pessoas, até muito bem informadas, não compreendem mesmo como funciona o SUS. Hoje nós, então, vamos ter a oportunidade de debater política de saúde, quer dizer, o SUS, as leis hoje, a Lei Orgânica aí da Saúde. Mas primeiro, fala para nós, quem é o Renato Luiz Dresch? Há quanto tempo você é juiz? Como que é essa história? Bom, o fato é o seguinte, na magistratura estou há 18 anos, entrei em 93. Na verdade, eu sou originário de pequenos agricultores do Rio Grande do Sul e, por conta disso, eu sempre tive uma sensibilidade social muito grande com essas causas, em razão do meu passado, da minha vida, e eu sempre lutei para conseguir as coisas que eu consegui. E, por conta disso, sempre tenho essa preocupação de valorar isso e nunca perder. Até porque no meu computador, minha tela de abertura é da casinha, um pequeno sítio da minha mãe em que eu nasci. Eu coloco na tela para todo dia de manhã, quando eu acordo, eu percebo, para que eu não me esqueça da minha origem. E por conta disso, tive uma passagem na vara agrária também, que foi muito interessante para mim, foi muito engrandecedora para mim, que eu voltei a ter contato realmente com as questões sociais. Sim. E em 2005, quando assumi a vara de Fazenda Municipal, nós tínhamos muitas demandas envolvidas com a judicialização da saúde, do SUS. E, embora estudasse o direito, mas o problema era mais profundo por causa das questões de resultado. Saber o funcionamento técnico do SUS, como é que seria o resultado. De nada me adianta estudar a Constituição Federal e não ter aquela preocupação de resultado efetivo, de funcionamento do sistema. E por conta disso, eu, pessoalmente, na época, solicitei aos colegas das varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, e marcamos uma reunião, começamos a discutir com os técnicos da saúde pública, reunimos no Foro Lafayette, Estado e município, os gestores, para que nos explicassem como funcionava o sistema. Sim. De verdade, foi em 2008 a primeira reunião, faz esse tempo que estamos discutindo, tem muitas dúvidas, todos nós temos. O SUS é novo. Exatamente, porque antes da Constituição de 88, uma política nacional de saúde, ela era diferenciada. Era o INAMPS, depois o INSS, né, que tinham... Mas a garantia dessa pretensão de universalidade de saúde, na realidade, não era universal. Não. A universalidade, ela vem a partir de 1988, exatamente. Não é isso? Até então, as pessoas se viravam do jeito que podiam.
eram Santa Casas que auxiliavam, algumas entidades assistenciais que auxiliavam, pedindo favores aos órgãos governamentais. Então era mesmo, assim, para toda a população que não tinha condições de pagar, era filantropia. Exatamente. E os trabalhadores, eles tinham o INSS, que também, além da Previdência, tinham assistência de saúde. Era INPS, né? Exatamente, INPS. Quem trabalhava tinha assistência, quem não trabalhava não tinha assistência nenhuma. Nenhuma. Então, duplamente desamparado. Primeiro por falta de trabalho, segundo por falta de ter assistência à saúde pública. Então, se tivesse problema de saúde, ele não conseguiria trabalhar também, que não era admitido em razão das condições de saúde, né? E é lógico, em 88, a Constituição Federal implementou o Sistema Único de Saúde. E a Lei 8.080 de 90 que foi veio regulamentar o SUS. Mas, na verdade, o SUS no Brasil, a última década que ele cresceu. Realmente a população começou a compreender, eu tenho direito à saúde. Na verdade, a saúde é um direito social da Constituição Federal. Está no artigo 6º, está no artigo 23, está no artigo 196, 197 e 198 da Constituição Federal. Então, na verdade, hoje, a saúde pública, ela tem que ser integral, tem que ser universal, tem que ser de forma igualitária. Todas as pessoas têm direito. Na verdade, quando eu decido, às vezes eu tenho alguma preocupação, se isso é solidário ou não. Eu até entendo que não deve ser solidário, não. Precisamos pegar nas grandes questões como responsabilidade da União. Doutor Renato, só vamos explicar isso, porque são princípios, é claro que nós que somos da área jurídica, fica mais fácil compreender. Mas quando nós falamos, por exemplo, o princípio da solidariedade, porque o SUS ele é hierarquizado, sim, não é isso? Exatamente. Explica para nós o que é esse princípio da hierarquização dentro do Sistema Único de Saúde. Nós falamos que é hierarquizado quando existe um poder central acima que vai distribuindo essas atribuições aos poderes inferiores. Sim. Isso então, seria hierarquia. Sim. Existe uma hierarquia de tratamento. União, Estado e município. Sim. Até nós entendemos o seguinte, a leitura que eu faço dessa questão, eu digo que a saúde está, na verdade, municipalizada. O município que cuida do grosso, o município que dá os medicamentos básicos, o município que dá o tratamento básico, o Estado dá excepcional de alto custo. E a União? A União entra com dinheiro. A União, na verdade, não tem tratamento, a União não trata ninguém. Aqui em Minas Gerais, se nós falarmos em Hospital da União, teríamos Hospital das Clínicas. Então, temos hierarquia. Eu acho até que essa hierarquia é muito injusta com os municípios. Os municípios, na verdade, estão no grosso, estão com o povo, estão tratando o povo como um todo. Sim. E quando falta dinheiro, o povo reclama de quem? Do município. Sim, porque há o princípio da solidariedade ou subsidiariedade. Uma dessas instâncias, nós do Estado Federal, União, Estado, Municípios, 3 níveis. É claro que, sendo a saúde um direito constitucionalmente garantido, essa pessoa tem direito de exigir do poder público o tratamento. Exatamente. E aí nós ficamos na dúvida de quem vai ser a responsabilidade, é do município, é do Estado? E, pelo que eu entendi, que você traz a notícia aqui para nós, há um excesso de judicialização. Por quê? Porque os órgãos da administração de saúde, eles não são capazes, não são eficientes para proporcionar ou para dar essa resposta, e acaba desaguando no judiciário, é isso? O que existe hoje, não existe um gerenciamento do SUS a nível estadual. Existe o SUS, falamos do Sistema Único de Saúde, em que a União impõe aos estados e municípios. Cada estado tem a sua política de saúde pública. Cada município tem a sua política de saúde pública. O município pode aderir ao estado à União, mas não é obrigado a fazê-lo. Ou seja, o Sistema Único de Saúde ainda não é único. Nós falamos em único, ainda que está na Constituição Federal, como sendo uma obrigatoriedade única. Isso existe, mas ele ainda não está regulado. Falta uma regulação ainda do SUS a nível estadual. Precisaríamos ter um gerenciamento estadual para cuidar do SUS do Estado e dos municípios, para que todas as dúvidas de judicialização fossem direcionadas para aquele núcleo, para aquele centro de gerenciamento que não existe hoje ainda. Por isso, hoje as pessoas entram com ação na Vara de Fazenda Pública, entra no interior, entra na capital, entra na Justiça Federal. Às vezes 3 demandas são ajuizadas, porque se eu não conseguir ir perante a Justiça Estadual, entra na Federal e faço a união. Se tivéssemos um gerenciamento único, isso não seria possível, que o gerenciamento seria responsável e detectaria esses problemas. Mas, lógico, nós temos um excesso de judicialização por causa dos defeitos que existem. O atendimento está péssimo ainda, não está atendendo o mínimo necessário.
Eu uso alguns critérios técnicos, sim, porque quem ajuiza a ação não é a pessoa necessitada. Quem ajuiza a ação é o advogado. O advogado, mínimo, deve saber por onde deve direcionar a demanda. E, realmente, eu acho que precisamos saber os caminhos certos, por onde que a demanda vai, porque é dinheiro público. Podemos também exigir medicamentos do Estado, da União e do município. De repente, se os três fornecem, e o prejuízo? Eu tenho um caso específico... Às vezes, medicamentos muito caros, né? Eu tenho um caso específico que eu tenho conhecimento, em que foi ajuizada a ação perante a Justiça Federal. Medicamento de mais de R$1 milhão. Foi determinado que os três fornecessem, União, Estado e município. O Estado começou a fornecer o medicamento. De repente, a pessoa recebeu por um pacote da transportadora TAM, recebendo o mesmo medicamento na casa dele. Medicamento de mais de R$1 milhão. Desde a desorganização, a pessoa foi devolver o medicamento porque era uma pessoa de bem. E se a pessoa quisesse negociar esse medicamento, por um descontrole, pela inexistência do sistema efetivamente centralizado, coordenado, gerenciado, esses problemas acontecem. A própria judicialização é dispendiosa para o Estado, para o poder público. Sim. A hora que eu condeno o Estado também a pagar honorários. Então tem que pagar honorários. As despesas da outra parte serão desembolsadas também. Então acaba sendo mais caro. E o juiz dá uma ordem mandando comprar determinado medicamento que não foi comprado e que poderia ser comprado a um custo mais barato. Isso não existiu. Falta de organização. Dentro de uma política macro, né, de saúde. Exatamente. Então essas políticas, quando entra o Poder Judiciário, está péssimo. O Poder Judiciário não quer. O Poder Judiciário não deve estar na questão da saúde pública. Mas é uma obrigação do Poder Judiciário determinar que se cumpra a Constituição Federal. A Constituição diz: temos direito à saúde de forma integral, de forma igualitária, de forma isonômica e de forma universal. Eu sempre tenho muito medo. Se está na Constituição Federal, no artigo 6º, direito social à saúde. E eu não posso começar a interpretar falando, mas isso não vale. Vale sim. Porque no momento que eu me sinto no direito de rasgar um parágrafo, um inciso, uma linha da Constituição Federal, a outra pessoa também vai ter o direito de rasgar outro parágrafo. Tem muita fragilizou todo o sistema jurídico. Fragiliza a Constituição Federal. Então tem muita preocupação. Se nós temos um direito social na Constituição, ele tem que ser cumprido, tem que ser implementado. Então por isso o Poder Judiciário está no meio. Não deveria, mas está. E vai continuar enquanto o SUS não estiver devidamente organizado. Doutor Renato, me fala aqui, essa sua participação como coordenador desse comitê estadual, em que aspectos você acredita, o senhor, desculpa, você, tão jovem, juiz, compreende que está havendo um avanço nessa política ou nessa organização do SUS? Nós temos conseguido trazer, o Poder Judiciário Estadual, a Escola Judicial, também está realizando seminários desde 2007, existe o Foro Estadual também, para discutir as questões da saúde pública. Mas o que nós conseguimos fazer através do comitê é trazer todos os órgãos gestores, tanto da área técnica estadual, municipal e federal, e da área jurídica, para que sentemos todos juntos e discutimos o assunto, discutimos o que poderia ser feito, discutimos quais são os principais problemas, e a partir daí nós sugerimos. Até a questão da judicialização, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais está na iminência de celebrar um convênio de cooperação com o Estado e a Universidade Federal, de modo que o juiz, antes de decidir, ele possa dispor de uma nota técnica independente de um profissional da área de saúde que lhe diga qual é o princípio ativo daquele medicamento que está sendo pedido. Tem outro princípio ativo de medicamento que está sendo fornecido pelo SUS, que muitas vezes o judiciário se preocupa também. Os laboratórios querem vender medicamentos. Sim, esse é um... Lança um medicamento novo no mercado com um custo muito mais elevado. Mas não significa que ele tenha um princípio ativo que realmente compense utilizá-lo. Só que o preço realmente vai ser muito mais elevado. Então, no momento, se nós tivermos um núcleo de apoio que nos possa fornecer informações técnicas, qual a relevância daquele medicamento, vai melhorar também a prestação jurisdicional. O Poder Judiciário poderá decidir de forma mais técnica também. Exatamente, colabora muito com o juiz na decisão. Doutor Renato, nós vamos fazer um pequeno intervalo.
nossos programas e voltaremos daqui a pouco. Hoje nós estamos falando, então, no nosso programa Palavra Ética, sobre política de saúde, especificamente sobre o SUS, e estamos recebendo aqui em nossos estúdios o Dr. Renato Luiz Dresch, que é juiz de direito e participa, então, como coordenador do Comitê Estadual da CNJ. Da Saúde Pública. Da Saúde Pública. Voltaremos daqui a pouquinho. Sempre que a senhora me vê na televisão, a senhora logo pensa: oba, tem produto de limpeza novo chegando. E tem. Só que este é um produto que vai deixar o seu filho de cara limpa e que vai acabar com toda a sujeira que as drogas estão querendo fazer com ele. Que é tão fácil de usar. Quer ver? Toda vez que aparecer alguém oferecendo drogas, a senhora pede pro seu filho usar as mãos e fazer assim para as drogas. Você está então na TV Comunitária e nós estamos começando o segundo bloco do nosso programa Palavra Ética. No programa de hoje nós estamos conversando com o Dr. Renato Luiz Dresch, que é juiz de direito e é coordenador do Comitê Estadual da CNJ para a Saúde. Me foge aqui como que é esse órgão dentro da CNJ? Ele chamaria Comitê Executivo Estadual de Judicialização da Saúde. Judicialização, né? Da saúde, muito bem. Então, mesmo a gente da área jurídica, que engasga às vezes com a natureza jurídica aí desses órgãos criados dentro desse importante órgão que é a Comissão Nacional de Saúde, a CNJ, que tem feito avançar bastante o entendimento sobre diversos temas aí na área jurídica. Doutor Renato, no primeiro bloco, então, nós já falamos sobre a história do SUS, uma construção bem participativa hoje da sociedade, com os diversos órgãos, não apenas dos órgãos técnicos, mas também do Poder Judiciário, devido a um grande número de ações na Justiça para garantir esse direito à saúde que está na Constituição, lá no artigo 6º, você já nos lembrou aqui. Eu gostaria de fazer uma pergunta pessoal, isso aqui está fora do script. Recentemente você sofreu um acidente grave, né? Parece que foi... isso te fez repensar também, ou pensar com mais profundidade a saúde? Ou não, ou já era só uma sensibilidade social que vem lá de berço? Não, o acidente não modificou não, porque embora tivesse realmente atendimento emergencial, pelo que me consta, foi atendido pelo SUS. Mas depois foi removido, como a gente tem convênio médico, eu fiz tudo, inclusive translado, tive que fazer, foi um acidente grave. Mas, na verdade, não modificou, essa questão precedia já. É interessante, você já estava atuando, né, como juiz, mas é porque eu já li um livro que fala que as pessoas que passam por uma situação assim de sofrimento, às vezes tem mais sensibilidade, né, acaba formando mais o nosso caráter. É claro que há uma pretensão que o juiz ele se afaste de questões pessoais para decidir tecnicamente, né, mas... É óbvio que a história de vida das pessoas, não tem jeito de você eliminar, né? Não esquece, nós nem devemos, até como eu falei no começo, que eu tenho essa preocupação para não esquecer da minha origem, que eu não quero esquecê-la, que eu comecei a trabalhar muito novo e a gente não deve esquecer, porque quando nós esquecemos a nossa origem, nossa história, nós nos tornamos ninguém, nós zeramos a nossa própria existência, se nós esquecemos do nosso passado, né? Isso é interessante, né? Mas na questão da saúde pública, eu tenho duas visões. A primeira, eu penso o seguinte: saúde é um direito social. Todas as pessoas que necessitarem podem e devem buscar direito à saúde. Falar que não tem verba, a chamada teoria, agora me fugiu aqui, como é que é possível? Reserva do possível. Reserva do possível. Teoria da reserva do possível, essa tem que ser provada.
O que eu tenho certeza é que não há verba suficiente alocada para a saúde pública. Isso é verdade. Mas a reserva do possível diria, o Estado brasileiro não tem como tratar seu cidadão com saúde pública. Isso não me convencia. Então, acho que todo mundo tem direito de acesso à saúde pública. Tem sim, todo mundo tem direito de acesso. Mas, em segundo lugar, tem uma outra preocupação, que eu atuo no direito administrativo, sim, que eu tenho que pensar também na eficiência. Nós não temos dinheiro para jogar fora. O dinheiro tem que ser aplicado... Senão seria até antidemocrático. Seria também, antidemocrático, né? exatamente. Sim. Então, eu digo o seguinte, o dinheiro tem que ser bem aplicado. Então, no mesmo tempo que eu digo toda pessoa tem direito à saúde pública, eu tenho que pensar também que tem os abusivos também, que gostam. Que as pessoas realmente tentam tirar proveito do próprio SUS. E nesse aspecto, eu queria até aproveitar esse momento aí da sua fala. Hoje também não há um problema também, até técnico, de encarecimento ou de aumento exagerado no custo da saúde pública, devido aí aos avanços tecnológicos, às vezes até desnecessários. O juiz ele tem condição de avaliar isso? Não, nós não temos. A gente percebe que a saúde pública aumenta muito, nós sabemos que tem abuso, mas, de outro lado, tem um custo muito elevado, que a gente até, de certo modo, compreende, por causa dos equipamentos. Os equipamentos são muito caros mesmo. O que a gente percebe que existe abuso é nos medicamentos, em que se criam medicamentos com novas fórmulas, com novos nomes, apenas para encarecer. Agora, os equipamentos são muito importantes, porque a informática tem ajudado muito, tem permitido que diagnostiquemos situações que não eram possíveis de diagnosticar. Então, sobre esse aspecto, existe encarecimento. E a saúde pública não é barata. Realmente, a nossa Constituição Federal assegurou, nós estamos muito avançados, que nem países da Europa. Os países da Europa não têm essa saúde pública para todo cidadão. As pessoas realmente lutam, batalham para ter acesso. Mas nós temos essa garantia constitucional, que o mais importante é isso. Doutor Renato, e quais são os casos mais emblemáticos hoje que, assim, genericamente, você poderia destacar para nós que vão para o Poder Judiciário? Então, a questão do medicamento, são medicamentos caríssimos. E você disse também que estão pensando num convênio com a Universidade Federal para ajudar a identificar quais são os princípios ativos dos medicamentos. Na verdade é o seguinte, esse na verdade seria um centro colaborador, mais ou menos um convênio seria celebrado entre o Tribunal de Justiça, o Estado de Minas Gerais e a Universidade, para detectar, em primeiro lugar, aqueles medicamentos que são fornecidos, especialmente em tese de liminar. Quando o juiz pega um processo na mão, a parte advogada diz no processo, fulano vai morrer. Imagine a angústia do juiz, vai dizer, se eu não conceder o medicamento, o advogado está dizendo que vai morrer, e eu tenho atestado médico na mão dizendo que ele necessita desse medicamento. E o juiz pensa, na minha mão não pode morrer não quero ter essa morte nas minhas costas. Então, para o juiz, até por comodidade, ele pode dizer, então vou conceder a liminar. E muitas vezes, essa liminar é desnecessário, não havia perigo de morte. Esse medicamento novo foi apenas por conta de um medicamento novo que laboratórios financiam, congressos e eventos, pagam para vender, fazem um marketing muito bom. Então, por conta disso, se criarmos realmente esse centro colaborador, em que possa o juiz, antes de decidir a liminar, manda eletronicamente para esse centro informação, tenho esse pedido, está o relatório aqui, está aqui, eu escaneio o documento, me manda informação, isso é importante? Isso é verdade tecnicamente? É necessário? Ele me fornece, aí eu decido com tranquilidade. Aí nesse parecer técnico, nessa nota técnica, ele vai dizer, não existe perigo de morte. Esse medicamento não é necessário, tem outro similar. Ou também esse centro colaborador diz o seguinte, essa cirurgia não é tão urgente não. Essa redução de estômago não tem que ser feita agora em termos liminar, pode esperar, não tem perigo de morte não. Que as pessoas chegam falando que tem perigo de morte e o juiz fica angustiado com aquilo, né? Então o juiz às vezes concede. Então se o juiz tiver amparo técnico, isso vai melhorar muito a qualidade. Vamos parar de desperdiçar também. O judiciário vai conceder. Se não tivermos esse apoio técnico, tivermos um SUS organizado, isso vai ser prejuízo para o dinheiro público, que na verdade o acesso à justiça está assegurado. Tá? É um direito também fundamental, individual da Constituição Federal. Sim. Doutor Renato, fala para nós aí de tudo que você já estudou do SUS. Você continua um defensor do SUS? Parece que você já começou a adiantar, assim, comparando com outros países. Mas nós podemos defender o SUS hoje tranquilamente? O sistema é bom? O sistema,
ele é constitucionalmente muito bem organizado. Sim. Isso existe. Precisamos realmente implementá-lo efetivamente. Como? Qual a melhor técnica? Isso é um problema técnico, já não vou entrar. Sim. Mas eu acho que o sistema constitucional nosso é excelente. Nós temos um direito social à saúde, o direito fundamental social. Então, eu posso correr atrás. Se eu quero ter um atendimento pelo SUS, nas minhas condições, eu peço, o SUS vai me fornecer. Eu tenho que também ter um pouco de bom senso, saber que o SUS não vai me fornecer do mesmo modo que me fornecer for pagar, porque eu vou pagar um preço muito mais alto, que o SUS não vai pagar isso, não é? Eu não tenho nem condições de fazê-lo. Mas eu acho que o SUS ainda é interessante, sim. Precisa realmente ser estruturado tecnicamente para que ele funcione. Ele vai ficar mais barato. Hoje, o sistema de saúde único gasta muito dinheiro no país inteiro, mas muito dinheiro é mal empregado também, né? Doutor Renato, um aspecto que eu vejo, assim, estudando um pouco sobre política de saúde, que antes da Constituição de 1988, os temas de saúde pública, eles vinham muito mais como problema sanitário. Quando tinha, por exemplo, uma epidemia de dengue, por exemplo, ou qualquer tipo de epidemia que podia colocar em risco a saúde das pessoas, aí todo mundo entendia como saúde pública. Sim. Mas a saúde, às vezes, ela é vista meio de uma perspectiva egoísta. Se eu, por exemplo, eu tenho meu plano de saúde, eu não estou muito preocupada se o outro lá tem uma cirurgia para fazer e está sendo empurrado tudo. Então, eu acho, não sei, eu penso que falta uma concepção mais solidária de saúde como um direito efetivamente social, não? Para que toda a população ela tenha consciência de que é preciso que as pessoas tenham saúde para ter um desempenho melhor, até no trabalho, para o bem-estar da população, para a vida de um modo geral. Será que não seria um caminho aí que a gente poderia conscientizar mais a respeito da importância do SUS? O que você acha disso? Na verdade, o direito sanitário é o primeiro passo do SUS, é o preventivo. Que está dentro também. Exatamente, está dentro. Realmente, o direito sanitário tem que ser muito bem trabalhado, essa questão ecológica, não é? Sim. Nós precisamos começar a trabalhar o SUS com o direito sanitário. Sim. Ele se insere dentro do direito sanitário. É lógico que muitas vezes as pessoas têm essa despreocupação com o alheio que eu tenho no meu atendimento, mas faz parte que nós temos um egoísmo interno em nós mesmos. Tem uma cultura ocidental, meio individualista, exatamente, temos né? bastante isso, né? Mas eu hoje estou muito seguro dizendo que é direito social, eu defendo o SUS, deve conceder sim, tem que implementar, tem que melhorar. Agora, às vezes, se eu quero ficar num quarto individual meu, eu pago meu plano de saúde. Se eu quero ter um atendimento, talvez, de excelência, eu vou ter meu plano de saúde. Eu não posso realmente pensar que tudo é emergente. Tudo tem que ser imediato. E uma coisa também não exclui a outra. De modo nenhum. Pelo contrário, uma complementa a outra. Eu pago meu plano de saúde para que eu tenha algum conforto a mais. No caso, você chegou a comentar a questão do meu acidente. Se eu não tivesse um plano de saúde, eu teria ficado no interior do hospital onde estava, não estava sendo mal atendido, mas eu queria um centro maior. Sim. Fiz deslocamento aéreo que não comportava o terrestre. O SUS dificilmente me daria esse transporte, essa tranquilidade que eu precisava, minha família precisava. Sim. E o SUS nem precisaria me dar isso também, que eu estava sendo atendido em hospital do SUS. Agora eu pago pelo meu conforto. Sim. Então nós podemos ter a saúde privada complementar ao serviço do SUS. O SUS tem que ser integral, sim. Precisamos trabalhar com ele, que seja integral. Temos recursos ainda. A cláusula da reserva do possível não tem hoje como invocar, não. E até porque, para invocá-la, nós precisamos pegar na Constituição Federal. E para mexer na Constituição. Porque supervalorizar também os aspectos econômicos e do orçamento do Estado e deixando de descumprir, como você coloca muito bem, e eu fico feliz com isso, os direitos sociais também são direitos fundamentais, né, garantidos na Constituição. Doutor Renato, infelizmente nosso programa já está chegando aí no final. Agradeço muito a sua colaboração aí para nos esclarecer tantos aspectos aí que o Poder Judiciário, junto com os órgãos técnicos da administração pública, estão debatendo para tentar também contribuir na construção deste sistema de saúde, nossa política nacional de saúde, que é o SUS, que é bastante nova, mas que é boa e nós temos que colaborar nessa construção. Agradeço também aos nossos telespectadores, equipe aqui da TV Comunitária, e se vocês quiserem comunicar conosco, nós temos um e-mail, e-mail é palavraética@gmail.com.br, que nós, então, também traremos